Narrativas Compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo a Tatiana, e agora ela vai contar um pouco a respeito do grande sonho dela, que era o livro e a chegada no curso de letras, e as experiências dela aqui no curso de letras da Uniso. Bom, aí comecei a escrever o livro. Começou. E eu estou finalizando agora. Foram 3 anos, porque ele tem muito, assim, muita coisa que... Detalhes. Tem muitos detalhes e ele está sendo tecido como uma colcha de retalhos. Porque é um romance, mas que tem uma voz minha ali, tem voz de mulheres, ele é um livro muito... Ele tem um caráter polifônico, né? Entendi. Um dos autores que eu gosto da linguística, sim, da filosofia, da linguagem é Bakhtin, né? Bakhtin. Então ele tem muito essa polifonia, né? Das várias vozes de mulheres, e ele tem um caráter também muito simbólico, sabe? De questões de uma mulher que é uma personagem central e toda a relação dela com o tempo, com a vida. E aí o tempo, ele acaba sendo personificado. Entendi. Aí eu crio personagens para representar o tempo e ela começa a dialogar com o tempo, enfim. Entendi. E você acredita que até o final do ano você termina? Ou ano que vem? Eu acredito, o meu desejo é terminar esse livro até o fim do ano, que daí é com o fim do curso, então vai ser um marco, assim, na minha vida, né? Bom, daí você entra no curso de letras. Então, aí entrei no curso de letras, comecei a escrever o livro, assim, tudo ao mesmo tempo, e entrei no curso. E quando eu entrei no curso, assim de bobeira, batendo papo com colegas de classe, eu fiquei sabendo da iniciação científica, certo, do programa incrível de iniciação científica que tem aqui. Que a Uniso, ele tem o curso de letras da Uniso, tem uma vertente muito voltada para o ensino, a aprendizagem do educador pesquisador, certo, né? Então, aí eu comecei a fazer pesquisa. Daí eu tive aí eu passei por uma entrevista da professora doutora Maria Angélica, que é uma referência na minha vida. certo. Iniciamos uma parceria maravilhosa, uma pessoa que me influenciou absolutamente e que acreditou em mim, Roberto. Isso é importante. Maravilhosa. E aí eu apresentei o meu TCC, que eu havia defendido, com o Gil e tal. E ela falou assim, legal, porque você já tem uma escrita acadêmica e a minha vivência também no jornalismo. E ela topou. Certo. E qual tema você pegou? Então, aí a Maria Angélica, a área de pesquisa dela é multiletramentos, Roberto. Então eu falei assim, mas eu vou falar o que de multiletramentos? Eu fiquei pensando. E eu tenho assim, várias questões, até por meio de livros que eu li, literatura, ligada a feminismo, ligada a questões, assim, sociais mesmo, né? E aí, na época, com o advento, com essa questão da internet, redes sociais e tal, aí eu comecei a acompanhar uma página que chama... Ela está um pouquinho, assim, não está muito... Agora, não está muito, assim, presente, assim, nas redes, mas ela chamava Não Me Calo, que ela veio de um coletivo, né? Que é uma referência também a Frida Kahlo. Então aí eu nós começamos a observar as práticas de multiletramento das pessoas que acessavam as páginas, as mulheres principalmente, e que começaram a ter contato com o feminismo por meio das redes sociais. Entendi. E a serem influenciados e tal. Uma página excelente, tanto que da página foi um livro. E comecei a escrever a partir disso, e aí foi um ano de pesquisa, com um olhar para essa questão, né? E
terminou já? Terminei a pesquisa, já apresentei. Aí comecei outra. Sim, qual que é a outra? No segundo ano eu comecei outra, no segundo ano daqui. Aí a outra, nós continuamos em multiletramentos, só que a gente começou a fazer uma análise do discurso social de ódio, presente também nas redes em relação a questões ligadas à identidade de gênero, né? Então a gente começou a perceber esse olhar. E esse daí você não terminou ainda? Terminei. Ah, já terminou. Aí defendi, certo. Terminei, então foi a minha segunda pesquisa com a Maria Angélica, a segunda defesa, terminamos. Aí iniciei uma terceira, então toda a minha passagem no curso foi de pesquisa. E a terceira? A terceira tem um entrelaçamento com o teatro. Porque a terceira, aí a gente continua com enfoque em multiletramentos. Aí eu pensei, agora eu não quero mais falar de análise de discurso, não quero mais falar de discurso social, cansa um pouco, né? Quero mudar um pouco. Aí comecei a pesquisar um curta-metragem. Certo. Aí o objeto de pesquisa foi para o curta-metragem de um pernambucano talentosíssimo, chama Bruno Bezerra, um pernambucano. O curta-metragem chama Muro, absolutamente, totalmente semiótico, né? Com muita provocação, com muita reflexão, muito filosófico. E aí nós começamos a fazer análises das cenas, dentro da perspectiva da semiótica e das intertextualidades. Entendi. Que o Bruno propõe, das reflexões. Começamos a fazer essa análise. Terminei. Apresentei essas pesquisas todas, aí eu comecei a entrar mesmo, né, nesse caminho de buscar publicações. Participei aqui na Uniso, em 2 edições, do Congresso Internacional de Comunicação e Cultura. E aí tanto que eu participei agora do último, que foi há 2 semanas. Sim. Defendi com o pessoal do mestrado, com o pessoal do doutorado. Certo. E agora acabei de receber um convite para publicação dessa última pesquisa em uma revista americana. Sim. De Nova York. Recebi esse convite e foi por meio do Congresso Internacional daqui, da Uniso, né? E o que isso tem a ver com o teatro? Tem a ver porque nessa pesquisa eu trato também do ensino-aprendizagem. De que forma? Pensando no olhar das pessoas para as imagens e para todos os discursos que não estão claros, que estão implícitos. Entendi. Então eu pensei que o cinema, ele proporciona muita reflexão, e as imagens desse tipo de cinema experimental, ele provoca muita reflexão e de diferentes contextos. Então o que eu proponho como metodologia, com base até na Roxane Rojo, dos multiletramentos, é o pensar mesmo em todas essas reverberações das significações poéticas do curta-metragem, e permitir com que o aluno, a partir do momento que ele reflete sobre aquilo, ele começa a pensar e ele entra em contato dialógico com a obra, com o curta-metragem, por meio do corpo. Entendi. Aí que entra o teatro, então? Aí que o teatro me chamou de novo. Entendi. Né? Sei. Então o aluno, e ele aí você participou de atividades teatrais dentro do curso a partir disso? Então, no segundo ano, aí nós nos conhecemos, daí eu tive aula com você, conheci a literatura infantil. Sim. E aí participei de montagens suas. Qual, né? Foi a montagem que você participou? Participei de 2 montagens. Uma foi uma narrativa que diz respeito à Semana da Arte Moderna. Sim. Foi muito legal, porque nós entramos num processo de pesquisa do modernismo, de toda aquela cena, aquela coisa
da antropofagia. E aí nós montamos, a peça foi escrita pela Daniele Souza, que é a nossa colega, né, que se formou o ano passado. Foi ela que produziu a dramaturgia, né, ela que escreveu. E aí eu participei. Foi um papel muito legal, muito interessante, e tem muita coisa para contar, muita coisa mesmo, até porque foi foram experiências que nós tivemos com pessoas, com alunos, que alguns tinham experiência com teatro, outros nem tanta, mas teve uma coisa, sabe, de união, de abraçar, e não tinha essa coisa, sou ator, você não é ator, sabe? Então teve uma coisa assim de muita união, muito respeito e sabe? E assim, o nosso propósito é pensar nisso dentro de um contexto da educação. E o quanto a arte nos transforma e ressignifica a vida do aluno, de todo mundo, nossa, né? E aí a outra foi uma adaptação do conto O Gato Preto, do Allan Poe. E aí, Esse acho que foi a Daniela. Literatura inglesa, daí esse. Isso foi literatura inglesa. Ai, gente, eu fiz tanto teatro aqui. Legal, então, a literatura inglesa foi do Gato Preto. Literatura que mais? O Gato Preto foi de literatura inglesa, então. Inglesa, que mais você lembra? Porque infantil. Não, Roberto, a gente adaptou para a sua peça, para a sua disciplina. Foi da... Porque daí a gente foi para o teatro infantil, Roberto, não foi literatura inglesa. Entendi. Nós tivemos contato com o conto por meio da literatura inglesa. Mas aí o que nós fizemos foi a Daniele, que também fez essa adaptação, ela pegou o conto e transformou em uma linguagem teatral, voltada para o teatro infantil, para o público infantil, pedagógico. Sim. E aí o Gato Preto virou o Gatinho Pretinho. O Gatinho Pretinho. Você lembra do Gatinho Pretinho? Com o Júlio também. Com o Júlio, com a Maria Alice, com o Luca. O que isso trouxe de legal para você? O que você acha de bom ter participado de uma atividade como essa, por exemplo? Trouxe um olhar bem assim, teve um despertar pro eu professora. De que forma eu vou conseguir mediar essas ações em sala de aula e de que forma essa linguagem do teatro permite com que o aluno se torne um protagonista daquela cena, porque nós protagonizamos, né? Então a experiência que nós tivemos é a experiência que a gente pretende passar e ampliar e realizar trocas. A gente não E você também troca, participou bastante de Semana de Letras, Saraus. Isso. Participei. O que traz para você essa participação no Sarau? Semana de Letras, Sarau. Eu acho que é uma oportunidade da gente descobrir talentos. E a literatura, ela não... a literatura é uma arte, né, que está presente aqui no curso de letras. E ela acaba se entrelaçando com a música, com a poesia, com diversas linguagens artísticas. E tudo isso é trabalhado não, é vivenciado aqui. Sabe? É experimentado, é vivenciado, então a gente se nutre disso. Então, acaba assim, deixando um pouco aquela coisa do acadêmico, da sala de aula, para a gente pensar mesmo fora da casinha, né? Para a gente pensar num outro contexto, em como seria o aluno e como seria, por exemplo, isso que eu fico pensando muito nas minhas investigações até da minha pesquisa, que eu pretendo levar até para o mestrado daqui de Comunicação e Cultura, o ano que vem, se Deus quiser. Com certeza. De que forma o corpo desse aluno comunica e o que este corpo está comunicando. Sim. Porque o nosso corpo comunica. Com certeza. Né? Tudo em nós, né? O que ele diz e o que esse corpo não diz dizendo. Né? Então, quais são as significações que estão implícitas e que a gente pode perceber no aluno por meio de uma prática
artística. Com certeza. Imagina quanta coisa dá para Tem extrair. bastante coisa e nós queremos vê-la também no próximo sarau, né? E com certeza vamos continuar ouvindo muitas histórias suas e nós queremos agradecer essa sua disposição, esse companheirismo de ter vindo aqui conosco e com certeza também eu digo que nós, se Deus quiser, teremos novas possibilidades de estarmos ouvindo você contando histórias dos seus próximos trabalhos e principalmente seu mestrado, se Deus quiser. Tati, muito obrigado. Eu que agradeço, por Roberto. aqui, tá bom? Eu que agradeço. E contar um pouco da sua história para nós, viu? Aí. Deus abençoe você. Muito obrigado. Eu te amo e te respeito muito. É uma alegria imensa estar Eu aqui. digo viu? mesmo a você. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigado. Obrigada. E para vocês, até breve, no próximo encontro, ouvindo novas histórias, novas narrativas. Muito obrigado.